Educação Adventista. Eu confio. Sabe por que eu estou com essa camiseta? O livro Lar Adventista. Nós vamos começar a leitura hoje do capítulo 28, a primeira escola da criança. Portanto, é claro que a primeira escola da criança não era uma rede de escolas adventistas, nem de qualquer outra rede de escolas. O plano original de Deus para a educação. É sobre essa a leitura que nós vamos fazer hoje. Não é uma rede de escolas, mas algo aqui muito importante. E é sobre educação. O método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 38. E era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Olha que privilégio. Deus Pai, que Jesus Cristo ensinou os discípulos a orarem assim: Pai nosso que estás no céu. Ele era o professor de Adão e Eva, que foram criados pelas suas próprias mãos. Que privilégio de Adão e Eva. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 mencionam Deus Pai, Criador, ensinando Adão e Eva. Mas Gênesis capítulo 3 mostra ali a queda, o pecado do homem, o afastamento do homem e da mulher de Deus. E o afastamento de um para com o outro também. E é isso que Satanás quer, que a gente se afaste um do outro e que a gente se afaste de Deus. Então, após a queda, Deus estipula um novo plano de educação. Que não era novo. Isso já havia sido estabelecido no céu antes da criação do mundo. A leitura continua dizendo assim: Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como elo conectivo entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o mediador, é o representante de Deus para a humanidade e é o representante do homem para a divindade. Cristo é o único 100% divino e 100% humano. Filho de Deus, filho da mulher. Cristo é o nosso legítimo representante diante do Pai. E ele ocupa o lugar de representante do Pai para a humanidade. Ele é o grande ensinador da humanidade. É Jesus quem passa a nos ensinar no lugar do Pai. E ele ordenou, Jesus ordenou, que os homens e mulheres fossem seus representantes. À medida que nós, como casal, passamos a ter filhos, nós somos um representante de Cristo para ensinar os nossos filhos. A família era a escola e os pais, os professores. Esse é o plano original de Deus para a educação. Primeiro Deus Pai ensinando. Após a queda, Jesus Cristo ensinando. E atualmente, os pais ensinando, mas sempre como representantes de Cristo, que é representante de Deus Pai. Cabe a nós uma incumbência importantíssima: representar o Criador de toda a humanidade, representar Jesus. E na família cristã, isso não é diferente. Representamos a Cristo e devemos ensinar uns aos outros. Quero lhe convidar para ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 19. Ali você vai encontrar a conversão de Saulo. Saulo pensava que estava servindo a Deus. Pensava que estava obedecendo a lei de Deus, mas ele estava completamente enganado. Com
ordens e cartas autorizando ele a sair de Jerusalém e ir a outras cidades para prender os cristãos, ele se encontra com Jesus Cristo na estrada de Damasco. E Jesus Cristo, que era aquele que estava ocupando o lugar como representante do Pai após a queda do homem para ensinar, poderia ter ensinado Saulo, mas não o fez. Ele disse a Saulo: vá para Damasco e espere lá, porque Ananias vai te ensinar. Ananias era um cristão, um discípulo de Cristo. Ananias é que teve a incumbência de representante de Cristo para ensinar Paulo na família cristã. Ananias e Paulo, os discípulos de Cristo, os seguidores de Jesus, ensinaram Paulo a ser um seguidor de Jesus. Não foi Cristo que fez isso. E é por isso que os pais hoje devem ensinar seus filhos a conhecerem sobre Deus e se relacionarem com Deus. Leia Atos, capítulo 9, versos 1 a 19. Continuando a leitura. A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. A história bíblica do Antigo Testamento era de geração para geração, pai para filho, ensinando os caminhos de Deus. É o que diz Deuteronômio capítulo 6. Vocês, pais, devem inculcar, colocar na mente das crianças tudo que Deus estava ordenando. Isso não mudou, deve ser assim ainda hoje. Deus provia as escolas assim estabelecidas para as famílias as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. O povo que estava sob a sua direção, cristãos, ainda prosseguia com o plano de vida que ele, Deus, havia designado no princípio. Pai ensinando os filhos. Isso não mudou. Nós devemos ensinar os nossos filhos. A leitura diz assim: o povo que estava sob sua direção ainda prosseguia com o plano de vida que ele havia designado no princípio. Princípios são eternos. Hábitos, costumes podem mudar. Leia a Bíblia com a sua família. Ensine seus filhos sobre os princípios encontrados na palavra de Deus. Os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades e, congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício, que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Lembra-se que alguns capítulos atrás nós falamos da importância de sair das cidades, dos grandes centros, ir para o campo, para o interior, para locais mais abertos, com menos prédios e com mais vegetação, mais árvores. Isso ainda é importante. A leitura diz assim: os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades, congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício, que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e colinas. Eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos. E nesta vida livre, independente, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito de suas obras
e caminhos, das obras de Deus, dos caminhos que Deus preparou para que andássemos neles. Aqui há mais uma vez uma importância de não morar nos grandes centros, nas cidades onde só se vê prédios, mas morar em regiões mais afastadas, onde há ainda muita vegetação, onde se pode cultivar alguma coisa. Nós já falamos muito sobre isso nos capítulos anteriores do livro Lar Adventista. Há importância nisso para a educação dos nossos filhos e nossa mesmo, para aprendermos acerca de Deus. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Na vida usual, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. Hoje, nos assuntos seculares, nós temos as escolas, as mais diversas escolas. Mas isso não isenta a nós, pais, de ensinarmos algumas coisas para os nossos filhos sobre as coisas do mundo, as coisas língua portuguesa, geografia, história, outros pontos, matemática. Nós também devemos ensinar nossos filhos, ajudá-los a aprender aquilo que as escolas ensinam. Mas muito mais do que isso, a rede de educação adventista não ensina apenas coisas seculares. Ensina sobre a Bíblia Sagrada, ensina sobre Deus Criador, sobre Jesus, o Salvador. E isso não nos isenta de, como pais, a ensinarmos nossos filhos. Ainda pesa sobre nós essa responsabilidade. Eu quero lhe convidar a cantar do Novenário Adventista o hino Fé dos Nossos Pais. Cante isso. Tenha uma fé viva, eficaz, uma fé forte em Jesus. E ensino isso para os seus filhos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo plano de educação que você estabeleceu no céu e que colocou em prática para ensinar Adão e Eva. Pelo plano de Jesus Cristo ser o teu representante e nos ensinar. Quero te agradecer, ó Pai, porque Jesus Cristo, após sua morte e ressurreição, subiu ao céu, mas não nos deixou órfãos. Deixou o seu Espírito Santo para ser o representante seu, para nos fazer lembrar os ensinos de Jesus Cristo. Que nós, como pais, possamos educar os nossos filhos no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, matricule os seus filhos na rede de educação adventista. Ela educa para a eternidade. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista e sejamos a força da nação.